queridos amigos, que nós possamos continuar procurando entender um pouco melhor o mundo que nos cerca a partir de nós mesmos. Saúde os companheiros que estão nos assistindo aí pela web, que sejam todos bem-vindos, que possamos fazer uma espécie de corrente, de fluídica a benefício de nós mesmos. Normalmente nós conhecemos, em função do que está escrito, do que a ciência nos diz, nós conhecemos a ação fluídica sobre os nossos corpos. A ciência nos dá alguns elementos, mas nós precisamos considerar que nós estamos tratando de um material que ainda nos faltam equipamentos para a gente poder aferir. Mas todos nós sabemos, sofremos porque sentimos, por mais desatentos e descuidados que sejamos, nós sabemos da influência, né, do mundo espiritual nas nossas próprias condições. E dessa forma, então, nós vamos começar falando um pouco sobre o pensamento e a própria vontade, e aí eu vou me valer de Leon Denis e vou me valer de alguns amigos que nos ajudam a compreender um pouco isso. Diz aqui que pelo pensamento o espírito imprime ao fluido direção, o aglomera, combina, dispersa, organiza conjuntos que apresentam uma forma, uma coloração, muda-lhe as propriedades, combinando-os segundo certas leis. Hoje a ciência, já com seus equipamentos, consegue verificar, por exemplo, a cor, né, das nossas emanações fluídicas. Mas nós não vamos aqui por uma questão de não querermos até nos aprofundar, mas mesmo assim, aqueles que não conhecem isso pelas vias da doutrina, pelas vias de alguma religião, podem, pela via da ciência, conseguirem compreender, verificar a qualidade das nossas emanações. Então nós temos aí diferentes cores que caracterizam. E aí, há muitos anos atrás, um espírito nos lembrou que a gente tinha algumas preocupações em se julgar aprovado, de nos apresentar para a espiritualidade, e eles diziam: nós enxergamos vocês como vocês são, nós enxergamos vocês pelas cores dos pensamentos, por aquilo que vocês emitem em relação a fluidos. Depois vem aí vários autores, entre eles André Luiz, procurando nos dar uma noção mais próxima do que nós estávamos falando. Mesmo assim, né, muitos de nós ainda desconhecemos uma parte disso. Então, a partir do que nós conhecemos do nosso próprio corpo perispirítico, né, nós sabemos que a natureza do nosso envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Queridos amigos, então nós vamos seguir. E o roteiro seria o seguinte: o título da atividade é a gente conversar sobre a influência, sobre a ação fluídica nos nossos espíritos. E eu vinha falando que nós temos várias coisas publicadas sobre isso. Nós temos já os recursos da ciência que nos ajudam a entender. Já vou falar algo sobre a qualidade dos nossos pensamentos, que a ciência vai nos ajudando a entender. E como nós estamos mergulhados, então, no mundo fluídico, onde nós percebemos muito pouco, em função dos nossos sentidos, e esse mundo ser muito mais amplo, né? Então, por exemplo, em relação à audição, nós ouvimos muito pouco, a espécie humana, os animais ouvem mais, nós temos, então, vibrações que nós não percebemos pelos nossos sentidos, mas os nossos espíritos são influenciados por essas emanações fluídicas de tudo que é tipo. Então, nós somos, obviamente, chamados a pensar sobre isso, a procurar conhecer isso de uma forma assim mais íntima, nos convencer de que isso é realidade, que esse é o mundo que nós vivemos, é um mundo que parte da nossa própria concepção, já que somos espíritos e temos aí agregados, aglomerados uma matéria que nos serve de veículo físico, temos como intermediário o perispírito que tem uma relação direta com esses fluidos. E aí vem uma preocupação nossa
né, de nós oferecermos hoje, de termos um pouco mais de conhecimento para podermos ter mais colaboração com esse momento que nós vivemos, onde nós recebemos espíritos melhores entre nós e que vão ser o leito do rio, que vai nos ajudar a fazer a evolução planetária. Quanto mais nós conhecermos e estivermos com atitude mental positiva, mais nós vamos colaborar. Em termos de literatura espírita, Leon Denis talvez seja aquele que mais consegue convencer a gente disso. Na medida que ele publica e escreve sobre a vontade, sobre os potenciais de nossas almas, e vai nos ajudando a entender que o pensamento é uma força edificante, querendo ou não, essa força plasma. Vai nos chamando a atenção sobre a questão da vontade. Então é bom que a gente reflexione sobre vontade. Eu ia projetar, mas dá para a gente entender. Se nós considerarmos a nossa mente como um grande gabinete, que tem vários setores, vários escritórios, nos escritórios da nossa mente, quem governa eles, quem está na subordinação, né? Quem está no mando, melhor dizendo, desses escritórios todos, está à vontade. E a gente consegue entender por que o Cristo, em vários momentos, chama-nos a atenção da nossa condição de interferirmos no mundo com a nossa vontade. Talvez nós não tenhamos uma consciência ainda plena disso, mas é bom que a gente reflexione sobre, então, esse poder que a vontade tem, e algumas coisas me vêm na mente. O mundo científico foi surpreendido no ano passado por uma pesquisa que deu uma quantificada nisso, quando ela fez o seguinte: botou um grupo de indivíduos, né? Primeiro selecionou um grupo de pessoas, separou-lhes em 2 grupos de forma aleatória e botou um grupo de indivíduos para andar de bicicleta e um outro grupo simplesmente para imaginar e pensar que estava andando de bicicleta. Depois de um certo tempo, fez o quê? Tirou sangue, comparou os circuitos neuronais, comparou a modificação nos corpos físicos desses 2 grupos. E a diferença foi muito pequena. O resultado surpreendeu o mundo científico, porque aqueles que estavam só a pensar, a imaginar que estavam andando de bicicleta, tiveram somente 5%, em média, de menos substâncias no sangue, de menos circuitos neuronais. E o que ela concluiu, obviamente? De que a nossa mente tem poder, que a vontade tem poder, que a nossa imaginação tem realmente uma condição ilimitada. Nesse sentido, então, se nós estamos mergulhados nisso, nós precisamos conhecer algumas coisas sobre o comportamento destes fluidos. Primeiro, existe o que a gente chama de fluido consciente, e existem aqueles que são inconscientes. Existem aqueles que nós governamos, sobre os quais nós atuamos voluntariamente, e existem aqueles, como diz o próprio Leon Denis, que a gente acaba agindo sobre eles, meio sem noção, sem saber o que está fazendo, mas, na medida que nós pensamos e sentimos, nós estamos em relação com esse mundo, impregnamos nele essas nossas impressões. Daí a nossa responsabilidade de controlarmos a nossa qualidade de pensamento. Daí a responsabilidade nossa, da medida que começamos a ter consciência disso, fazer de forma consciente uma participação cada vez mais ativa. Para que eu possa ser melhor compreendido, a comunidade científica japonesa e outros que dominam mais algumas tecnologias têm acompanhado a qualidade do nosso pensamento. E o que tem acontecido? Primeira coisa, eles dizem que nós temos mais ou menos, em média, o ser humano tem 1 pensamento por segundo. Contando os segundos do dia, isso vai dar entre 70 e poucos mil, ou seja, nós teríamos entre 70 a 80 mil pensamentos ao dia. Aí ela vai avaliar a qualidade desse pensamento, separando-os em 3 tipos, 3 características. Primeira conclusão, 40% dos nossos pensamentos são voltados para o passado, para coisas que já aconteceram. E não adiantou o Chico fazer aquela tirinha dizendo que o passado passou, que eu não posso modificar, o que eu posso fazer é influenciar daqui para frente, projetando um mundo de acordo com aquilo que for capaz. Então, o que acontece? A comunidade se surpreendeu, de uma certa forma, que são 40% dos nossos pensamentos que estão voltados para coisas que já passaram. Na outra extremidade, 30% para coisas futuras.
E aí nós temos a física quântica nos apoiando e mostrando que isso é importante. Por isso entra naquilo que ela nos ensina, que é a questão da probabilidade. Então as coisas podem ser assim ou assado, dependendo da nossa forma de pensar em relação ao futuro. Então, se nós formos ver 40% de pensamentos voltados para o passado, mais 30% para o futuro, sobra uma coisa, sobra uma quantidade de 30% com o nosso estágio atual. Talvez isso explique muito algumas dificuldades de vivência presente que nós temos. Porque nós continuamos estranhamente imantados ao passado, chumbados no chão, pesados, deixando de viver muitas vezes uma condição que nós já poderíamos como potenciais que somos. Então, só que aí vem uma conclusão ainda mais complicada. A ciência mostra que desses 30% de pensamentos voltados para o presente, para a nossa vida atual, para a nossa vida cotidiana, 22% deles são egoísticos, são voltados para os nossos eus, para os nossos quereres, ou seja, sobram 8% de pensamentos chamados altruístas, voltados para o bem comum, para o bem coletivo, voltados para esse bem maior. Parece ser uma realidade, porque há cerca de uns 10 anos, estes dados se repetem. Claro que são dados do mundo. Poderíamos até dizer, se nós formos fazer com a população brasileira ou com a população espírita, eles vão variar. Mas eles são dados que servem de referência para nós termos cuidado com aquilo que pensamos, com aquilo que nós emanamos. Então, o que vai acontecer? Os fluidos que estão aí na nossa volta, na sua essência, eles são neutros. Eles são influenciados pela nossa forma de pensar, de sentir, pelas nossas atitudes mentais. E o que vai acontecer? Se nós pensarmos bem, ou voltado para um pensamento bom, nós vamos estar impregnando eles com essas vibrações, que a ciência já diferencia quanto à luminosidade, quanto à sua frequência, quanto aos seus potenciais. Então, fluidos bons são resultados de pensamentos e sentimentos bons. Fluidos maus são resultados na contrapartida de pensamentos e sentimentos maus ou impuros. Com algumas características que eu tenho com a certeza que a maioria de vocês sabe, que os fluidos iguais se combinam. Ou seja, nós, querendo ou não, somos atraídos por aqueles que são afins. E um dia, a Maria Eunice, que muitos de vocês conhecem, chamou-nos a atenção dizendo o seguinte: o que muda para nós encarnados quando nós desencarnamos? Simplesmente a dimensão das coisas, né? A energia volta. O que vai acontecer? É bom que a gente reflita sobre isso, que nós vamos continuar estranhamente iguais. Então, as nossas afinidades de agora vão continuar sendo iguais, só que nós vamos tê-las numa dimensão ampliada. Se nós queremos bem a alguém, em termos de desencarnação, nós vamos ter essa afinidade ampliada. Se nós temos problemas, dificuldades, vícios, eles também vão se fazer ampliados. Nesse sentido, então, já que existe essa questão de sintonia fluídica, nós temos que ter cuidado, porque, obviamente, muitas vezes, quando nós começamos a somar uma atitude mental positiva, a professar uma fé, a trabalhar em nós mesmos a condição, nós movemos, nós mexemos com o mundo que nos cerca, que Paulo chamava de nuvem de testemunhas. Nós iniciamos na Federação Espírita há um certo tempo algumas atividades que procuram conscientizar o movimento espírita disso, do mundo que nos cerca, das emanações que nos cercam, das nuvens de testemunhas que constantemente volitam e fluem, né, e são influenciados por nós, assim como nós somos influenciados por eles. Existe um aspecto positivo, né? Os fluidos bons neutralizam e dissolvem os fluidos maus. Eu me convenci disso quando encontrei uma mensagem de Emmanuel, de 1950, que tem como título Determinismo Divino. É uma mensagem de uma página, a FEB já o publicou no Reformador, e se vocês buscarem vão encontrar, e é uma mensagem de Emmanuel procurando nos convencer disso, onde ele diz que o único determinismo de Deus para conosco é o bem, o resto é nosso. É a criação nossa, são emanações nossas, etc. Nós sabemos que o universo conspira a nosso favor. Por mais que nós não estejamos ok, o sol nasce na hora certa,
as coisas se cumprem, as leis divinas são imutáveis, mas nós temos uma certa dificuldade para nos convencer disso. Bezerra diz que isso é por autossuficiência nossa, que a gente tem uma certa dificuldade de reconhecer o poder de Deus em função do poder que nós nos atribuímos. Lado positivo, na medida que fizemos isso, nos sentimos em melhores condições, ou mais potencialmente em condições, mas o lado ruim é que se nós não trabalharmos essas nossas características, condições, que começa pela questão do pensamento e da própria vontade, nós começamos a viver uma espécie de emaranhado que nos dificulta a caminhada. Nós contamos com os espíritos amigos, benfeitores. Quem são eles? O nosso guia que assinou por nós, que está conosco, que endossou, que nunca vai nos querer mal. Os espíritos amigos, simpatizantes, familiares que estão conosco. E aqueles espíritos benfeitores da humanidade que estão nos buscando para a gente ajudar a construir uma realidade melhor, maior, que passa por nós, que sai de nós, que parte do nosso potencial de emanação poderoso que temos em nossas mentes. É bom que a gente reflita sobre isso. Inclusive, voltando isso para o nosso passe, para as ações fluídicas disso sobre nós mesmos. E hoje de manhã eu falei que o Chico nos disse há 2 anos atrás, em relação ao autopasse. E eu fui investigar, fui perguntar, tentar entender, e consegui entender, sim, que se eu tomar uma atitude mental reflexiva, se eu procurar me alijar de tantas coisas que não são edificantes, eu vou conseguir uma espécie, de condição fluídica para começar a ser impregnada por bons fluidos, e eu posso potencializar, eu posso mobilizar eles em função do bem comum. O bem comum que os Espíritos têm estado com a gente, dizendo o seguinte: pensa um pouco no que você está falando. Você está falando no bem comum, mas você verdadeiramente tem consciência que esse bem é o bem comum? Ele não é o seu bem comum? Ele não é aquilo que você entende e atribui como sendo o bem comum? Confesso que faz mais ou menos uns 2, 3 anos para cá, que os Espíritos têm voltado. Todos nós gostamos muito do homem de bem, sabemos da possibilidade dessa questão de que o bem se sobrepõe ao mal, num plano de regeneração nós vamos ter bem, mas não é o nosso bem. É um bem maior, é um bem coletivo, é um bem que muitas vezes nos alcança e nós não entendemos como sendo bem. Nesse sentido, então, as criações impressas no fluido podem ser mudadas por novas criações, pois o fluido é modificável. Dessa forma que a gente, pensando sobre isso, assume responsabilidades morais, procurando fazer o quê? Com que as nossas emanações fluídicas tenham uma característica moral, possam ser aproveitadas na edificação daquilo que ninguém tem dúvida. Cristo foi o melhor exemplo de moralidade entre nós. Então, nós temos algumas óticas, como nós comentamos hoje, em relação à vida presente, em relação à sociedade, em relação a onde estamos mergulhados. Nós podemos ser críticos, nós podemos ser pessimistas, mas se eu for pensar que eu sou um potencial divino, eu tenho que ser otimista, eu posso ser otimista. E nós podemos fazer grandes coisas, então, conseguindo trabalhar em nós, ao invés dos sentimentos de ódio, paixão, ciúme, violência, contrapor estas emanações fluídicas com as nossas, com fluidos, com emanações chamadas calmantes, o que se fez há pouco aqui com a oração, mas que seja uma espécie de ação mais permanente, que a gente se consiga valer de uma oração mais operante, contínua, onde nós continuamos conectados com os potenciais divinos que existem. Chico, na sua simplicidade, dizia que as prateleiras divinas estavam cheias daquilo que nós precisávamos. Nós tínhamos que aprender a buscar. Segundo ele, lá tem amor, lá tem compreensão, lá tem tolerância, tem perdão, e que nós buscamos, a partir de nossa emoção, condicionamento mental, nos religar a essas fontes sublimes. E por que não? Por que não entrar em relação com um plano que é divino, e numa espécie de busca de uma brisa, essa brisa nos alcançar e em nós nos fazer lembrar quem verdadeiramente é o Cristo. Muitos de nós não estamos mais acostumados a sentir uma espécie de calor, uma espécie de companhia gostosa, uma espécie de consciência tranquila por estar fazendo a coisa certa. Quando nós pensamos no Cristo, quando nós conseguimos vincular essas fontes sublimes
de lá desce, como diz o Chico, uma brisa divina. E ela nos alcança, nos envolve. Às vezes nós estamos muito ocupados, não percebemos. Mas ela se faz insistente para nos envolver, para nos fazer recordar da nossa parte divina. Nesse sentido, então, fluidos reparadores, dutificantes. Será que nós vamos ter que ter a ciência nos mostrando, comprovando de forma científica a capacidade regeneradora que nós temos em nós mesmos e nos meios com os quais entramos em relação? A ciência já sabe disso, mas tem dificuldades para escrever, para nos comprovar isso, porque o homem é muito São Tomé, o homem é muito assim, me prova que eu acredito, onde nós muitas vezes estamos incluídos. Não que seja totalmente errado, não, mas nós temos que buscar entender que nós temos limitações no lado das tecnologias para nos dar sinais. Falo de quê? Falo de o quê? O que aconteceu? Tivemos o projeto Genoma, nos levantou os 32 mil genes mais ou menos que nós temos, e nos mostrou que a diferença gênica nossa para um camundongo é de 1,5%, ou seja, geneticamente eu sou 1,5% só diferente do camundongo, mas eu sou muito diferente em termos de expressão, características. E de onde é que está? Onde é que eu encontro apoio, base para explicar isso? E aí eu percebo que a maioria de nós tem genes de divindade em nós, que pode ser expressos, pode se transformar em luz, para iluminar aqueles que não conhecem Jesus, e nós precisamos conhecer isso, nos convencer disso, mobilizar em nós essas forças criadoras e colocá-las a serviço do Cristo. Quando nós, de uma certa forma, nos situemos no tempo e no espaço, percebemos quem somos, nós conseguimos nos situar como aqueles que são esponjas e vão se impregnar de quê? Vão se impregnar daquilo que foi buscado, pelo nosso pensamento, pelas nossas ações, pelas nossas formas de ser. O quadro fluídico, ele é feito daquilo que nós somos capazes de emanar, das paixões humanas, dos vícios ou das virtudes. As opções de nós edificarmos a partir de nós um mundo melhor estão em nós. Lembrando que o Cristo nos disse, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, atenderei a todo aquele que me chamar. Se nós buscarmos as emanações crísticas, se nós buscarmos essa espécie de brisa divina, nós vamos perceber que ela vai se fazer, e de alguma forma vai se fazer com que alcance os nossos sentidos, e vai se fazer percebido. Dessa forma, então, é um comentário inicial sobre ação fluídica. Vou fechar aqui para nós abrirmos mais aqui. Deixa eu só buscar aqui porque... Obrigado. Por alguma razão, ele deu uma pulada e foi lá para frente. Então, o que vai acontecer? Potenciais da alma, estamos falando disso, e vamos entrar no que a gente chama de irradiação. Essa irradiação, então, a reunião de irradiação, é uma reunião que ainda não é bem compreendida, desconhecida, por várias razões, pelo desconhecimento chamado mais absoluto das coisas, de como funciona, até por outras razões. Então, primeiro, não é objetivo dessa reunião competir com qualquer outra atividade de radiação que se faça na casa, como, por exemplo, no final das reuniões mediúnicas, ou como, por exemplo, uma prece mais demorada que acaba virando irradiação em nossas atividades costumeiras na casa espírita. Não. É atender um pedido espiritual para que todos aqueles que querem, de uma certa forma, experimentar, vivenciar isso, trabalhar aquilo que a gente chama de ordenação mental, de uma condição de poder ter um melhor domínio sobre a sua própria condição mental, ele possa se vincular a uma reunião e, numa programação com o roteiro, exercitar-se e prestar um serviço para a humanidade. Dessa forma, então, essa irradiação, ela é feita de quê? De um grupo de indivíduos que se reúne em horas pré-determinadas, nós já vamos falar do roteiro, e aí, a partir disso, vão treinando a sua condição de irradiar.
E o verbo irradiar, como diz aqui o dicionário, é o ato ou efeito de emitir ondas, de lançar raios de luz ou de calor ou vibrações. Então, quando nós nos reunimos, e não sei se estão recordados, lá no Amanhecer de uma Nova Era, está escrito, Manuel Filomeno falando que muitas vezes, para os trabalhos mais pesados de recomposição perispirítica dos nossos irmãos, amigos bomba, etc., nessas situações mais complicadas da humanidade, precisa-se de fluidos, que são auferidos da onde? Posso retirá-los da natureza. Mas muitos de nós podem colaborar com as suas orações, com as suas emanações, produzindo material para que, como diz lá o Manuel Filomeno, possa lá o padre, ou o pastor, ou quem quer que lá esteja, tem elementos fluídicos para manipular e colocar a serviço da recomposição perispirítica desses que estão em perturbação. Lançar de si, emitir, expedir, raios luminosos, caloríferos, espalhar, propagar, difundir, são sinônimos de irradiar. A radiação mental, então, vai depender da nossa condição mental. Quanto mais nós tivermos esse escritório, que tem vários gabinetes em nossa mente organizados, quanto mais nós temos a vontade definida, convencida no comando disso, melhores condições de nós vamos ter de emanar de nós algo em benefício dessas situações. Então, o alcance das radiações é ilimitado. Não existe limite para as nossas emanações. Bezerra de Menezes, insistentemente, quando começaram os problemas da Síria, chamava-nos a atenção. Os grupos espíritas precisam fazer uso da reunião de radiação, de se reunirem, de orarem, com um objetivo comum, voltando-se para que esses nossos irmãos possam interromper o ciclo do matar e morrer, e possam experimentar renascer. Como ele diz, muitos daqueles espíritos que lá estão, não têm percepção para isso, mas tem espíritos lá que são sensíveis e que precisam do material fluídico de vossas orações. E aí ele vai mais além, recomenda. Se for possível fazer num grupo, na forma de reunião de radiação, melhor. Caso contrário, que o façamos a partir de nossas casas mesmo. Que nós nos lembremos que nós podemos parar, orar diante de uma situação chamada calamitosa e vibrar pela humanidade, vibrar para aquela situação. Esse material vai ser recolhido, trabalhado e vai alcançar estes nossos irmãos. Enquanto isso, nós vamos falando de que essa reunião de radiação não é uma reunião desorganizada. E aí vem um questionamento que é mais ou menos o seguinte: na medida que nós temos roteiro para isso, e antes que me esqueça, nós vamos estar aprovando no CFN agora daqui a uns 15 dias, o nosso manual de orientação, o nosso documento orientador, onde tem mais explicações sobre esse roteiro, mas o roteiro que ali está enunciado veio da espiritualidade, veio de Bezerra de Menezes, dizendo o seguinte: faça uma reunião, onde você de início faz uma leitura da série evangélica de Emmanuel para a harmonização, faça uma oração, não deixem de fazer uma leitura de uma página do Evangelho, para criar ambientação, para poder favorecer com que o plano espiritual que disso participa possa também trazer irmãos e disso fazer parte. Na sequência, que a gente então comece a fazer uma vibração que tem como roteiro estabelecido o quê? Vibrarmos por nós, pela nossa casa, pelo nosso ambiente de trabalho, pelo lugar que costumamos transitar, pelas vias públicas, enfim, fazer com que nessa hora os cenários mentais nos ajudem a vibrar por aqueles que cruzam os nossos caminhos durante as horas do dia e que, como diz Veneranda, são ordens imediatas de Deus para conosco, e que a gente consiga então compreender, que a gente consiga aproveitar essas situações vibrando pelos nossos ambientes de trabalho, vibrando pelo movimento espírita, vibrando pelos templos faustosos que estão vazios, vibrando pelos corações que buscam o Cristo no mundo exterior e esquecem de fazê-lo no mundo interior. Dessa forma, então, essa reunião com esse roteiro, normalmente vai sendo alcançada uma outra ideia e de repente aparece Donald Trump na nossa mente. Nós sabemos que isso é um convite para nós ajudarmos alguém que tem mais dificuldades do que nós. De repente vem uma situação, por exemplo, agora do ano que vem, Rússia, um país que detém os potenciais energéticos da humanidade, um país que vai ser importantíssimo nos anos futuros,
porque a energia está lá. E o que vai acontecer? Temos também os doidos lá. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos vibrar, nós precisamos emanar, aproveitar o ano que vem, né? E conseguir fazer com que a gente consiga ajudar esses nossos irmãos. Se pudermos emanar algo em função deles, a favor deles, o façamos. Existe sempre uma equipe espiritual que trabalha, e a partir do nosso pensar, o endereço vibratório se cria, e nós vamos ter condições de atender. Muito obrigado. Nós vamos perceber, então, que nós temos pensamento força viva, que cada qual dirige de acordo com as suas aptidões. Isso está, né, no Leon Denis. Quanto mais elevados são os espíritos, bom, dessa forma, então, pensamento utilizado como força magnética poderia reparar muitas desordens, destruir muitas chagas sociais, projetando resoluta e frequentemente a nossa vontade sobre os perversos, sobre os desgarrados. Poderíamos consolar, convencer, aliviar e curar. Isso está no Depois da Morte de Leon Denis, capítulo 32. Comunhão de pensamentos, associarmos-nos em pensamento, e que vai dar na reunião de radiação ou nos grupos de oração. É a unidade de intenção, de vontade, de desejo, de aspiração. Produz uma força ativa que é proporcional ao número de vontades idênticas. Revista Espírita, Allan Kardec, 1864. A ação da prece com intercessão divina em favor da boa vontade. Espíritos amigos, entre eles Ivone do Amaral Pereira, têm nos dito: nós estamos sempre junto com vocês. Nós vamos estar, porque estamos destacados a fazer isso, para que vocês tenham condições de harmonias psíquicas e fluídicas para poderem fazer o trabalho de vocês. E ela disse o seguinte: se recordem que está lá escrito: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade aos homens. Busquem esta emanação, busquem essa ambiência, que nós estaremos com vocês, ajudando a fazer com que nossas reuniões sejam também terapêuticas, que sejamos, acima de tudo, terapeutas dessa esperança, e nós vamos nos melhorando. Nós podemos fazer com que nossas reuniões atinjam mais os objetivos e atendam às necessidades. Então, em relação às emanações fluídicas, temos um poder infinito. Diz Leon Denis, no Ser do Destino e da Dor: é pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. É preciso saber se concentrar, colocar o pensamento de acordo com o pensamento divino. Nós, mundo ocidental, temos dificuldades para fazer isso. O mundo oriental faz isso com mais facilidade, porque até ele tem o hábito de buscar se concentrar. Se nós formos ver, nós temos várias formas, protocolos, né, de fazermos a concentração. Independente deles, que busquemos o silêncio interior. Volta a fitinha cassete do Chico. Volta a tantos exemplos que nós temos. Volta a Allan Kardec, que quando Allan Kardec ia para o bosque, abraçava as árvores, para se harmonizar e, naquele ambiente, sentir Deus. Então, como diz o próprio Kardec depois, já quando Leon Denis, quando ele diz que nós podemos ser esses adoráveis doidos, que a humanidade não entende, mas que conseguem ser expressões significativas do amor divino. Por que não fazer isso? Bezerra de Menezes nos diz seguidamente: se tendes alguma dificuldade, volte aos cenários da natureza. Lá você tem uma flor que perfuma e te envolve, e te emana uma vibração que pode te ajudar na harmonização. Pense num pássaro que canta, e que encanta, que é uma força da natureza. Pensa num sol que brilha, que aquece, que pode, na hora da dificuldade, se fazer sobre você e te ajudar a descobrir uma coisa que nós, às vezes, não conseguimos mudar. Uma sensação que não é boa. Como diz Emmanuel, não vamos parar para gastar energia para tentar saber se a sensação vem de nós ou não vem de nós. Trabalhemos ela. Possivelmente, se elas estão sentindo ela, é porque ela se faz sobre os nossos fluidos, se faz sobre o nosso físico e espírito, e nós, de alguma forma, somos convidados a, sobre ela, colocar emanações divinas. Unir nossos pensamentos a tudo o que é grande, a uma chamada harmonia universal, cujas vibrações enchem o espaço e embalam os mundos.
Para quem gosta de física, astrofísica, né, é só a gente pensar um pouquinho, que a mesma força que governa o nosso mundo íntimo, que faz os nossos trilhões de células serem harmônicas, solidárias, não errarem, é a mesma coisa que faz as nossas células tronco, renovar o nosso organismo, viajam, reparam a gente, fisicamente falando. Nós temos o nosso espírito conectado a uma força maior que segura mundos, que mantém universos equilibrados. Gente, já não é mais só um universo, são multiversos. E aí a gente poderia parar para conversar sobre isso, mas não é nosso objetivo. Pensar sobre isso, na grandeza de Deus, nosso Pai, que continua criando, que continua emanando, que continua com as suas leis impregnando os seus filhos. Mas aí a gente vai ler a lição de herdeiros no Vinha de Luz, quando Emmanuel nos diz que seguidamente a maioria de nós tem uma má compreensão do que é ser herdeiro de Deus. Quando a situação nos alcança, fica um pouco mais difícil, nós às vezes começamos a reclamar. Não conseguimos compreender que é uma condição que se faz, onde Deus nos convida, junto com Ele, a melhorar o próprio mundo. Dessa forma, então, que a gente consiga refletir sobre isso. Aprendi com Chico. Chico dizia o seguinte: enquanto que a humanidade continuar reclamando, lamentando, ela vai andar na volta, em círculo. E às vezes o círculo é vicioso. E ela não vai conseguir andar em direção ao Cristo. Quando a humanidade conseguir verdadeiramente reconhecer o poder de Deus, se convencer que o Cristo é caminho, verdade e vida, para as 9, 10, 11 horas, 3 da tarde, de noite, para todas as horas, quando nós verdadeiramente começarmos a viver isso, nós vamos ser envolvidos de uma vibração fluídica que vai nos restabelecer em nós mesmos aquilo que a humanidade perdeu. A humanidade não sabe mais o que é ser humano. Sabe no sentido de ser voltado, como diz o Alírio hoje, para a materialidade, para o querer, para o poder, mas não para a força divina. Porque, estranhamente, pelo mundo afora, as igrejas estão vazias. Faz-se um vazio existencial que é enorme. Os templos faustosos não conseguem mostrar esse Deus para os nossos irmãos. Somos nós. Neste Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Todos nós que estamos aqui reencarnados temos um compromisso que está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, com o Cristo. Os nossos compromissos são o Cristo. Se o Cristo vai transformar o planeta, nós podemos disso participar, convencendo-nos que somos células divinas. O que falta para isso? Vontade? O Cristo em vários momentos chamou atenção para isso. Lembro-me agora de uma parábola no final de dia, os discípulos, a multidão, a reclamar de uma série de coisas muito parecidas com o que nós fizemos hoje, porque nós não mudamos quase nada. E o que acontece? Os discípulos, naquela conversação, etc., o Cristo recuou, olhou aquilo, e daí os discípulos vêm, pô, Cristo, não vai falar nada? Ele falou, falar o quê? Para a multidão eu consigo entender, que ela não me conheça, que ela não saiba, mas vocês? Foi nessa hora que ele falou, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra. Eu vim trazer, né, aquilo que ele pronunciou naqueles instantes todos, que a gente consiga refletir. Foi nesse instante que ele falou para os discípulos uma coisa que possivelmente, se ele pudesse, ele diria para nós. Ele disse para os discípulos, eu sei que vocês sabem que são eternos, mas vocês não estão vivendo como se fossem eternos. Aplicado ao que se trabalha nessa casa e no projeto Espiritizar, nós sabemos que somos seres imortais, mas nós não vivemos como se fôssemos seres imortais. Geralmente nós vivemos assolados pelas condições fluídicas e criações fluídicas do mundo material, nos imantamos a ele e nos esquecemos que somos espíritos que estão passando um breve instante como encarnados. E aí o nosso poder aumenta. A nossa unha encravada nos incomoda e nós ficamos estranhamente atordoados, embotados, com dificuldade de expressar Deus. Mas que a gente consiga refletir sobre isso. Allan Kardec, mostrando que o pensamento, então, chegando, é energia. O pensamento é energia quantificável, né, mensurável. E, obviamente, a vontade, como diz Emmanuel, no Pensamento e Vida, boa parte das coisas que eu vou falar estão naquele livrinho chamado Pensamento e Vida,
onde diz que é gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento que, impulsionado pela vontade, alcança o ponto desejado. Muitas vezes nós nos preocupamos com a fichinha de registro, com o endereço do fulano X ou Y. Gente, os espíritos não precisam disso. Quando nós pensamos em alguém, cria-se um endereço vibratório. Esse alguém recebe. A emanação alcança esse irmão, quer onde ele esteja, já que a radiação é ilimitada. Se ele estiver na África, ele vai receber. Para compreendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos nos conceber mergulhados no fluido cósmico universal. Esse fluido recebe a vontade como uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar o é do som. As vibrações do ar são circunscritas ao passo que as vibrações do fluido cósmico universal se estendem ao infinito. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Já falamos sobre a qualidade das nossas criações mentais. Os espíritos nos chamam a atenção, Emmanuel não chama a atenção lá. Que tipo de pensamento estamos emitindo? Estamos contribuindo para melhorar ou para piorar a psicosfera terrena? E aí eu fico a pensar o trabalho que nós damos para a espiritualidade, que desce na forma de uma brisa divina, a espiritualidade superior, que desce na forma de fluidos magnéticos positivos, visitam-nos, nos acordamos reconfortados. Para quem tem preocupação, para quem vai ver novela e situação mais difícil, normalmente não tem condições de se favorecer das benécias do desdobramento pelo sono para ser fluidificado, ajudado, etc. E aí cabe uma explicação. Nós sabemos que existe uma cidade espiritual chamada Nova Jerusalém, onde estão se programando o futuro da própria Terra, onde estão se organizando espíritos que vão estar entre nós como luzes desta humanidade, onde estão os apóstolos trabalhando sob o comando de Estevão, numa relação direta com o Cristo. Celina, que lá está representando o movimento espírita brasileiro, diz o seguinte: vocês não têm saudade, vocês não querem entrar em relação com esse plano? Vocês podem, mas desliguem a televisão, se desconectem desse mundo que imanta vocês, façam uma leitura edificante, orem, e vão dormir na boa, como diz os meninos. E o que vai acontecer? Nós vamos estar apostos, para quem tiver condições, ser trabalhado para começar a sentir de novo as emanações crísticas. Então, diria Paulo, o impedimento não está na lei, o impedimento está em nós. E aí os espíritos amigos nos lembram o que já foi dito lá para trás. Né? Nós podemos sim vivenciar ambientes melhores, nós podemos entrar em relação com esse plano superior da vida, mas precisamos trabalhar as nossas condições. Que esses espíritos amigos continuem insistindo, porque a persistência é uma das características deles. Todos nós somos afetados por paisagens, pessoas, coisas que nos cercam. E aí nós temos que ter um certo cuidado, porque o mundo ainda vai passar por situações difíceis. Porque nós temos irmãos nossos que não pensam assim, que não consideram o Cristo sendo o Cristo do amor, que são adversários de Jesus. E eles vão procurar quem? Aqueles que estiverem andando em seus passos. Conversações alimentam conversações. Será que as nossas são edificantes? Me vale de uma piada, mas que serve para a gente, que serve para o mundo político. Existem aqueles que são desmancha-rodinha, porque as rodinhas existem para analisar os benefícios e sempre nos conchavos, etc. Que a gente seja desmancha-rodinha daquelas coisas que Paulo chamava de má conversações, que Paulo já chamava a atenção. Se vocês se reunirem para falar de desgraça, de situações difíceis, vai aglutinar um monte de gente. Agora, se você parar para falar de coisas edificantes, possivelmente você fica falando sozinho. Então, pensemos um pouco sobre isso. Né? Possivelmente, muitas vezes, nas conversações que não são muito edificantes, nós, nas maledicências, por isso nós unirmos, se a rodinha se desmanchar, nós já cumprimos com a nossa missão de ajudar a fazer com que os pensamentos ajudem a nos vincular, fazendo com que a vigilância e a oração sejam edificantes. E aí cabe uma reflexão. O Cristo falava orar e vigiar ou falava vigiar e orar? São coisas diferentes. Muitos de nós ainda estamos na base da oração para depois vigiar. E na verdade não é bem assim. A recomendação dele é vigiai
e orai. Então é claro que nós temos o poder transformador da oração, mas nós precisamos estar cientes de que temos responsabilidades conosco, com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de ser. O estudo continuado vai ser sempre interessante. Reunir pensamentos em torno de um ideal superior é edificante. Buscar o aperfeiçoamento moral, não tentar colocar limite nisso, porque, como diz o Bezerra, pela autossuficiência vocês acham, às vezes, que vocês não têm condições. Vocês estão duvidando de nós, como diria o próprio Bezerra. Dessa forma, então, integrar a atividade de uma casa, buscar fazer com que a oração, a emanação, o pensamento positivo, a alegria. Lembro-me de Memei. Tive a felicidade de conhecer Memei nessa encarnação. Memei era alguém que não precisava do Fausto, da convenção social. Era uma casa simples, de adobo, de cobertura de sapê, de chão batido, mas Jesus lá se fazia. Arnaldo, Chico, sentiam o Cristo se fazia lá. Espíritos de luz se faziam lá. Por que nós ainda insistimos muitas vezes em buscar outras ambiências? E aí ela nos diz sempre, é preciso redescobrir o alegre alarido do trabalho cristão. O trabalho cristão pode ser e deve ser um trabalho alegre, feliz, contagiante, envolvente, não só por nós encarnados, para que nós consigamos ajudar esse mundo que nos cerca na forma de nuvem de testemunhas. Conduta nobre, nem se fale. Nós podemos entender que está tudo errado, a política está nos atrapalhando, o país está nos atrapalhando, o governo está nos atrapalhando. Mas será que isso não é convite à conduta nobre? Será que isso não é uma espécie de oportunidade para todos nós assumirmos as nossas posições? Nós podemos ficar reclamando, mas como diz o Chico, quando eu paro de reclamar, quando eu paro, me convenço de que eu sou uma alma que pode ser divina, que pode estar a serviço do Senhor, eu começo a andar em direção a Ele. E aí, quanto menos eu me queixar, quanto menos eu lamuriar, mais as minhas virtudes crescem, mais eu tenho condições de diminuir os meus eus, para que o Cristo possa se fazer, e aparentemente isso está na contradição daquilo que a Terra nos ensina. A Terra nos ensina a ter elementos de superação, de atender às nossas vontades, não porque você tem que brigar pelas coisas que você acha certo. E como é que ficam as contendas estéreis? Como é que fica a questão de nós oferecermos um tabernáculo de luz para Jesus se fazer, conscientização, união do pensamento, dos sentimentos em relação ao próximo. A produção de vibrações fraternas deve envolver os trabalhadores do movimento espírita em todos os níveis, setores, funções e responsabilidades. É urgente de vital importância a criação e a manutenção de uma atmosfera da paz. O mundo afora, nas suas organizações, quando eles se reúnem nas reuniões, independente se empresa ou ONU ou governos, uma das coisas que se pede mais é paz. E nós precisamos nos convencer que nós podemos colaborar a partir de nós, para nós desenvolvermos essa paz interior. E colaborarmos para que o Cristo irradie essas sensações para aqueles que nos fazem companhia. Junto com a harmonia, fraternidade. Assim sendo, então, essa reunião que a nossa irmã já falou logo no início, normalmente é uma reunião privativa. Mas se nós temos um trabalhador que passa por dificuldades, está em dúvida, por que não convidá-lo? Para ficar quietinho no canto dele, entrando no clima de uma reunião de irradiação. Nós vamos perceber que nós temos muito para colaborar, principalmente com aqueles que estão com intelectos desenvolvidos, que precisam de uma ambiência para poder se encontrar de novo. Então é interessante que a gente tenha um conhecimento doutrinário, que a gente tenha uma espécie de maturidade emocional, que a gente consiga trabalhar aspectos que nós falamos hoje, de naturalidade, de afetividade, e treinarmos-nos naquilo que a gente chama de disciplina mental. E posso deixar para todos vocês um trabalho que nós fizemos, que chama ordenação mental. É uma atividade espírita, onde nós trabalhamos as condições, a forma que nós temos de organizar nossa mente, para que ela deixe de ser aquela espécie de árvore, onde o pensamento é um macaquinho, fica pulando de galho em galho, e nós não conseguimos ter domínio dessas coisas. Então, esse conjunto de slides, ajuda a gente a entender o que nós podemos fazer para nós fazermos uma ordenação mental. Nessa reunião, fazermos então as nossas emanações e vibrar
pela harmonização. Dessa forma, lembremos-nos que Jesus continua há milênios trabalhando por nós. Se Ele organizou o planeta, se Ele cuidou de toda a estruturação geológica desse planeta, se Ele cuidou da organização da vida, naquele protoplasma inicial com as amebas, etc., Ele não cuidaria de nós hoje, que somos os seus irmãos, que estamos aí gravitando para uma nave de regeneração, em relação com os outros mundos que precisam de nós? Dessa forma, então, o pensamento do Cristo permanece envolvendo o planeta, como o faz desde a sua formação. As ideias superiores de justiça, de sabedoria, de amor e de paz, que vimos surgir todos os dias em todos os lugares, são emanações crísticas. Cada palavra recuperada durante a meditação, o estudo ou a prece, é, de uma certa forma, trazer Jesus de volta. Jesus é o sol de nossas almas. Irradia, mas será que nós percebemos? Como esponjas, como estamos. Como telefone, como estamos. Ocupados, impregnados de fluidos exclusivistas, egoísticos. De uma certa forma, essa radiação incessante em todas as direções. Jesus nos convida ao desenvolvimento de nossas capacidades, das nossas aptidões, da nossa fé, e isso se dará pela prática de virtudes conquistadas, colocando em ação o que sabemos, pelo exercício, e ele diz: atenderei a todos aqueles que me buscarem. Dessa forma, então, a reunião de radiação, que não precisa ser uma reunião muito longa, ela pode ser organizada a partir de 2 elementos, 3 elementos, e que ela seja feita com esse roteiro e consiga colaborar com a espiritualidade, para que nessa hora, em termos de fluidos, se colham elementos para poder ajudar esses problemas maiores da humanidade, e nós vamos estar nos beneficiando. Ao participar disso, vamos ter elementos que vão nos favorecer o nosso próprio equilíbrio. Assim, então, em termos de radiação, nós vamos falar mais alguma coisa, mas precisamos falar do passe também. Por quê? Porque o passe é aquela transfusão de energias, vou ler textualmente, transmissão de energias humanas somadas com as emanações divinas encontradas nos reservatórios da natureza. Dessa forma, então, é emanação controlada pela força mental, acionada pelo pensamento, direcionada pela vontade e envolta do sentimento. Então, nós temos muitas preocupações com a técnica do passe, mas nós precisamos nos lembrar que nós só damos o que temos. Nós não conseguimos, por mais que sejamos técnicos, habilitados em cursos, nós precisamos mobilizar de nós a força do amor. E essa força equilibra, harmoniza, cura, resolve. É o esforço de transfusão de forças magnéticas e espirituais de um indivíduo para o outro, encarnado ou desencarnado, procurando atender uma necessidade física ou espiritual. O passe não é invenção do Espiritismo. Ele vem ao longo dos milênios se fazendo. No Antigo Egito era praticado. Entre os nossos irmãos hebreus, Alexandria, egípcios, gregos, a época de Jesus, o passe era um recurso usual. E aí alguém me lembra aqui que na Inglaterra hoje, no Reino Unido, faz parte do sistema de saúde. Mas de uma forma simples, não até como o reiki, como nós fizemos, nada contra o reiki. Mas nós precisamos buscar nos convencer que quando eu ergo as mãos em nome do Senhor e ofereço condições, Ele vai se fazer. Através de mim, Ele vai mobilizar de todas as forças magnéticas positivas que eu tenho, como ser divino, como elemento que pode colaborar com o seu pensamento, e Ele vai mobilizar forças para atender necessidades que se fazem. Então, se lá no Reino Unido nós temos lá a imposição de mãos como técnicas de assistência à saúde, pensemos em nossas casas espíritas. Pensemos naquilo que nós fizemos muitas vezes com os nossos passes. Como diz aqui Paracelso, que foi um grande estudioso, nos mostrou elementos comprobatórios para a física. Mesmer, com seus magnetismos, nos ajuda a entender todo o nosso potencial.
Mas não significa dizer hoje que nós temos que estudar a mesma, voltar e valorizar o mesmo, sobrepondo aos nossos entendimentos espíritas. Não. Temos dificuldade para convencer irmãos que acham que nós estamos errados, que Kardec está superado, que nós precisamos de alguma forma nos mobilizar e voltar para aqueles que são expressões ou já foram entre nós. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos aplicar o que nós sabemos, fazer com que a gente consiga criar uma ambiência positiva e ajudar a fazer com que o Cristo possa ter operacionalidade. Classificações do passe: magnético e espiritual. Magnético pelo fluido humano, pelo magnetizador que somos. E nós temos condições magnéticas em nós sabemos disso. Então, que a gente mobilize todo o nosso potencial magnético, mas que a gente se valha dos fluidos espirituais, que nós nos valemos da condição fluídica e num passe chamado misto magnético espiritual, nós consigamos auxiliar aqueles que se fazem conosco, onde vão ser sempre os melhores ou os mais beneficiados. Dessa forma, então, o papel do perispírito desenvolve uma oportunidade, uma condição imprescindível nisso. Mas eu fico preocupado, a começar pelas tatuagens que muitos fazem em seus corpos físicos, que até isso tem reflexo no perispírito, sobre o que nós estamos deixando em nossos perispíritos. Porque o nosso perispírito ele é impregnado de tudo aquilo que pensamos, que somos, enfim. Ele vai se fazer impregnado de nossas emanações, que a gente reflita sobre isso. Ele é uma espécie, se a gente puder fazer uma representação disso, é uma espécie de CD daqueles mais antigos, que grava na superfície as noções, as energias menos importantes, mais fracas, e vai deixando aprofundado aquelas emanações fluídicas, aquelas vibrações que são mais significativas. Ou seja, se eu pegar o meu perispírito, ele está impregnado de coisas que eu preciso trabalhar, de emanações, e eu posso colaborar substituindo fluidos maçãs por fluidos sãos. E eu posso me reequilibrar, me reharmonizar com as energias benfeitoras que os espíritos nos oferecem. O aplicador de passe pode sim se reparar, o ideal é que ele esteja sempre ótimo para colaborar com os seus fluidos magnéticos. Mas nós nos perguntamos, nós precisamos oportunizar aquele que muitas vezes está procurando se harmonizar, que ele possa colaborar. Claro que se for alguém que bebe, alguém que fuma, alguém que tem vícios que vão se impregnar no perispírito, é aconselhável que esse irmão se livre disso para poder colaborar beneficamente com as emanações energéticas. Mas nós temos que ter consideração com aqueles que muitas vezes têm a mente desordenada e que se nós colocarmos em serviço, e aí nas nossas casas espíritas, criar ambientes de confraternização, de convivência, onde nós podemos criar uma condição tal que imita a casa do caminho, que a gente imite aquelas condições onde os irmãos tinham pensamentos diferentes, mas não distendiam. E nesse final de semana que passou, Divaldo nos lembrou daquela situação da circuncisão entre Paulo e Pedro, aquela discussão toda, que parece o movimento espírita hoje, reservadas às proporções, discutindo uma série de coisas, e aí vem Pedro, na sua sabedoria, atender o apelo do Cristo, e pedir que cada um de nós, de uma certa forma, segure as suas pontas, que a gente equilibre, que a gente siga fazendo o trabalho que a gente sabe que é certo, e que a gente não arrume distensões. Aqui estávamos projetando aquelas condições do filme Nosso Lar, que são mostradas, mostrando toda a capacidade de um Lísias, né? Retirar fluidos deletérios de André Luiz. Assim sendo, os mecanismos do passe precisam sim serem, né? Nós precisamos recordar que eles são ligados à prece, à vontade, que são fundamentais para as transmissões fluídicas. Nós precisamos também pensar um pouco sobre os nossos centros de força, que nós temos representados na forma de plexos nervosos em nosso corpo, e que, obviamente, quando eles estão harmonizados, nós podemos, pelo passe, harmonizá-los, fazer com que esses centros de força sejam centros potencializadores dessas energias em função das necessidades que se faz.
Esse centro de força, então, com o apoio da prece, vão fazer com que as emanações fluídicas do aplicador de passe consiga se distribuir nas necessidades celulares, nas necessidades do espírito que ali está encarnado, nas necessidades daquele que está em companhia daquele encarnado como desencarnado. Nós podemos, com as nossas mentes, colaborar para que essas energias benfeitoras, entrando pelo nosso chakra coronário aqui, se distribuam, né, e consigam alcançar os outros e ajudar numa harmonização que nem sempre temos condições. Espíritos amigos ajudam-nos a ver que muitas vezes, né, os nossos corpos são visitados de secreções ácidas, de situações aí pelas nossas contrariedades, pelo nosso mau humor, etc. E que nós nessa hora, com o passe, harmonizamos. Passe à distância. Nós gostamos de inventar técnicas. É a mesma coisa que radiação mental. A irradiação, a reunião de radiação, tem como um dos objetivos fazer uma continuidade ou permitir que a gente consiga dar uma espécie de passe à distância, dispensando objetos, roupas, retratos que não são necessários. Basta nós pensarmos naquele a quem a gente quer emanar aspectos. Espíritos encarnados temos a capacidade de expandir os nossos fluidos vitais e mentais sob a forma de energias eletromagnéticas, as quais se deslocam da atmosfera em direção ao alvo, sob a forma de radiações. Os nossos pensamentos e sentimentos podem, dessa forma, ser irradiados a longas distâncias, em qualquer plano da vida. Assim, então, passe no grupo mediúnico, discussões, se eu devo dar, se eu não devo dar, se eu tenho que esperar o dirigente dar ordens ou não dar ordens. Convém que a gente entenda que o passe é comumente utilizado nas reuniões mediúnicas, é uma forma de doar fluidos salutares ao espírito sofredor comunicante, auxiliando na recuperação, no equilíbrio do seu estado mental e emocional. Tem o poder de também auxiliar o médium durante a comunicação mediúnica, de forma que os fluidos deletérios sejam dissipados e não atinjam diretamente o equilíbrio somático do medianeiro. Recomendações aos aplicadores. Não se aplica o passe quando o aplicador tem situações de vivências tóxicas, viciantes, álcool, fumo, drogas psicotrópicas, ou se encontra em estado de desequilíbrio emocional ou mental. Participar das reuniões de estudo e de esclarecimento doutrinário que a doutrina oferece e manter aptas a leitura são recomendações para aqueles que eventualmente se desarmonizam, fazem parte da equipe de aplicadores de passe e precisam se refazer. Que nós consigamos refletir sobre isso, sobre a oportunidade belíssima que nós temos de fazer com que, como medianeiros, possamos servir de instrumentos do bem. Passe para crianças e jovens. É necessário? Passe para gestantes. É de grande importância, passe para gestantes, para o equilíbrio físico e mental da gestante e do reencarnante. Deve ser aplicado com simplicidade, focalizado no centro genésico. A aplicar as mãos em direção ao ventre, emitir pensamentos de paz, carinho, conversações mentais edificantes, fazendo sentir-se amado e procurando alguém que acredita em Deus, nosso Pai, instrumento dele ajudar algumas necessidades que se fazem. Passe em crianças e jovens. A criança é um espírito reencarnante, que traz em sua bagagem evolutiva experiências felizes e enriquecedoras, como também experiências traumáticas, comprometedoras, e que podem fazer-se visíveis através de hábitos, tendências, aptidões, e nós podemos, sim, colaborar com os nossos passes no sentido de das suas harmonizações. Além disso, crianças e jovens sofrem influência do seu grupo familiar, grupo de estudo, grupo de brincadeiras, grupo de convivência, e trazem vinculações com espíritos. Dessa forma, então, um espaço criado, onde a gente momentaneamente pode se valer de uma sala de passes para ajudar os nossos jovens, as nossas crianças, para fazer com que eles consigam ter elementos
de harmonização fluídica são interessantes. Sem grandes complicações, mas valendo-nos daquilo que nós sabemos e da própria convicção de Deus. Deverão ser atendidos com naturalidade, clima de simpatia, confiança, amizade entre quem ministra o passe e aquele que é assistido. É necessário o encaminhamento da criança e do jovem para a evangelização, ou seja, muitas vezes nós vamos nos deparar com uma situação que aparentemente o passe não está ajudando a resolver, percebemos que é uma situação mais delicada. Passe deve ser transmitido com simplicidade, sem gesticulação exagerada, sem respirações ofegantes, sem bocejo, articulação de palavras em voz alta. Não se deve permitir o toque direto por várias razões, A cada nova turma, para um atendimento, nós precisamos refazer a nossa condição de harmonização, mentalmente buscarmos uma questão de vinculação com um plano superior da vida, evitando comentários desnecessários, informações, conversações que não acrescentam muito. Enfim, fazer uma avaliação também do trabalho de passe é interessante, sobre hábitos que se criam, sobre situações que se fazem. Então, também nisso entra a questão da água fluidificada. A água fluidificada, normalmente, nessa área do trabalho, estava vinculado fortemente ao passe. Mas o que nós percebemos? Que, infelizmente, vai se transformando numa espécie de bengala, que o indivíduo não quer largar, e aí ele deixa de fazer a sua reforma íntima por causa dessa bengala, e fica tomando água fluidificada, e não faz verdadeiramente aquilo que ele precisa fazer. Então, nós precisamos ter cuidado em detectar situações assim, fazer com que a gente consiga lembrar o irmão que é passe, para fazer com que ele se dê conta que ele tem que fazer algo por si. E essa área do trabalho tem como objetivo criar uma ambiência no centro espírita, para que esse irmão possa descobrir isso, possa comprovar isso. Mas para isso nós precisamos nos convencer disso. Os trabalhadores dessa área normalmente têm a impressão que eles não podem falhar, que eles não podem ter problemas, que eles não podem se desarmonizar. E aí nós temos tido algumas dificuldades ao longo do país, já que esse país não existe outra situação igual, nós temos centros muito pequenos, centros muito grandes, e aí nós percebemos, o que nós precisamos é criar essa oportunidade de, no centro espírita, se criar uma ambiência onde a convivência fraterna vai nos ajudando a entender. Nós temos aí a Soili e tantos outros relatando situações em vários centros tradicionais, onde o irmão se afasta e ninguém percebe que ele se afasta. E aí ele passa 1 mês, 2 meses, 3 meses fora. Nós temos uma outra situação que são as pessoas de idade, que obviamente depende um pouco mais da gente no centro espírita. E nós temos sido avisados, eles vão acorrer à casa espírita. O que vai acontecer? Esses irmãos precisam de nossa atenção. E o que vai acontecer? Nós precisamos ter cuidado em ajudar a fazer com que eles consigam ficar vinculados à casa, porque dependendo da natural falta de atenção que nós temos, muitas vezes, porque estamos preocupados com algumas coisas, não atentamos para pequenas coisas, não damos atenções devidas, e dali a pouco o irmão some. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele diz o seguinte: ninguém notou a minha falta. Fazer uma avaliação dessas atividades é extremamente interessante. O convívio fraterno, mais do que nunca, solidário, harmônico, apoiados em comportamentos naturais e que procuram reavivar a parte melhor de nós, são situações bem-vindas. Normalmente, é claro que o local onde nós aplicamos o passe, quanto mais harmônico, mais calmo, mais ele vai colaborar. Mas existem muitas vezes umas situações, hoje eu me lembrei disso, na hora do temporal. Espírito Santo foi igual. Fomos fazer um trabalho lá, caiu um temporal, eram mais ou menos uns 300 jovens, e aí destelhou, a água começou a cair, o que aconteceu? Cada um fez o que sabia fazer. E se teve assistência espiritual, e se teve, obviamente, o quê? Muitos dos jovens, que se não tivesse aquela situação, não ia descobrir o potencial que ele tinha, ele soube o que fazer. Ele mais do que nunca pegou o irmão, guiou para um lugar, fez lá uma prece, para que o ambiente pudesse ser harmonizado. Eram mais de 300 pessoas, temporal parecido com este, com granizo, destelhou o centro,
onde, o centro de eventos, onde estava se fazendo a atividade, e aí o que faz? Em plena atividade. Aí cada um se vira com o que pode. E aí é muito interessante, porque aí nessa hora a gente descobre os potenciais da alma. Descobre que nós temos espíritos entre nós que não falam muito, mas que sustentam a vibração. E como diz Emmanuel, e como diz o anjo Ismael, são eles que guardam essas energias benfeitoras de uma pátria, que é a pátria do Evangelho. Eles não precisam do púlpito, eles não falam, mas eles sustentam as emanações mentais positivas de uma humanidade. Perfil do trabalhador. Quanto mais o nosso trabalhador for qualificado, é interessante. Mas será que Deus escolhe os capacitados ou capacita os escolhidos? É uma questão para nós refletirmos. Não estou falando contra o trabalho de qualificação, não, jamais. Mas nós precisamos atentar. Aqueles que são de boa vontade, como diz os irmãos maiores, aqueles que se oferecem para o trabalho, são aqueles que devem ser capacitados. O convite deve ser permanente no sentido de ampliar as equipes de trabalho. Mas, tentando fazer o melhor possível ao nosso alcance, nós vamos criando uma espécie de imantação positiva para envolver os irmãos, e muito além das técnicas, dos protocolos, dos convencionismos terrenos, nós vamos criando uma ambiência para que o Cristo possa se fazer. Quanto mais nós o sentirmos, quanto mais nós estivermos comprometidos, mais nós vamos fazer capacitação, treinamentos, fazer com que os grupos de estudo possam trabalhar a assiduidade. Uma das experiências da nossa área era se fazer na forma de atendimento espiritual, não só em determinados momentos, mas de uma forma contínua. Fica evidente que as nossas aulas, as nossas as salas de estudo começam a ter uma estranha evasão. Evasão aumenta. Evasão que era tradicionalmente de 15%, 20%, vai para os 30%, vai para os 40%, de repente a metade da turma. O que nós vamos perceber? Vamos perceber que talvez ali falte fazer aquele trabalho que Emmanuel chama de servicinhos. Aquelas pequenas coisas que normalmente nós não damos muito valor, que passam desapercebidas, mas eu prestei atenção porque um dia o Espírito me chamou a atenção. Disse assim, se você for tentar fazer grandes coisas, você não vai conseguir fazer e ao final da vossa vida, escuridão. Agora, se você for fazer pequenas coisinhas, essas pequenas coisinhas aparentemente insignificantes vão ser as luzes que você vai ter o dia que você for fechar esses olhos físicos. A escuridão vai se fazer e aí o que vai aparecer? Isso que nós fizemos. Então, esses chamados servicinhos, eles são importantes para nós conseguirmos fazer com que, nas nossas reuniões de estudo, na nossa sala de estudo, a gente possa estar atento, quem tem noção sobre a importância dessa área, possa ali se fazer, para ver o irmão que está com a testa mais franzida, o irmão que está com uma expressão mais rude, o irmão que está impaciente, e a gente possa se fazer na forma de acolhimento naquela hora, misturando essas áreas todas e fazendo com que a gente possa assisti-lo. Nós sabemos que isso é uma necessidade crescente em nossas casas. Nós vamos viver situações de conflitos mais intensos, chamados íntimos, profundos, porque os nossos eus estão sendo mexidos. São os nossos vários eus que são milenares, que têm aspectos que precisam ser trabalhados e que vão ser colocados à prova ou a serviço nessa hora, que a gente possa se valer, então, de disciplinas mentais, de trabalho daquilo que nós possamos, para ajudar as atividades do movimento espírita, as atividades de nossa casa, as atividades de nossa casa, o nosso local de trabalho. Como dizem os espíritos dos amigos, se no nosso trabalho a coisa pega, por que nós não vamos nos recolher? Por que nós não nos recolhemos, que seja ao banheiro, por exemplo, e faça uma elevação mental para fazer com que alguém, em nome de Deus, de Jesus, me diga o que eu possa fazer? Nós temos essa capacidade. Nós temos o potencial em nós de sermos instrumentos da vontade divina. Com naturalidade, simplicidade, atenção, afabilidade, brandura, generosidade, simpatia, indulgência, compaixão, segurança, ausência de preconceitos, respeito, discrição para com todos.
e nas vias públicas, nos ambientes de trabalho, que a gente consiga expressar o nosso conhecimento evangélico, de uma forma vivida, de uma forma exemplificada. Quanto mais alegre, mais feliz for, melhor é, porque os Espíritos dizem que trabalhar com Cristo é trabalhar com alegria, porque o Cristo, acima de tudo, é mensagem boa, nova, animadora, que a gente consiga trabalhar em nós a maturidade nossa, trabalhar aí o bom senso que a gente chama, né, para fazer com que a gente consiga se posicionar. Dessa forma, então, os Espíritos amigos ajudam a gente a preencher as nossas necessidades. E como diz São Francisco de Assis, cada um de nós que se coloca em serviço, porque está lá na sua oração, está lá na sua música, na sua prece, é dando que eu recebo, é amando que eu vou ser amado, me mobilizando, colocando-me a serviço como uma célula divina, nós vamos ser assistidos, nós vamos ser preenchidos daquilo que nós necessitamos e vamos redescobrir um Cristo que eu não sei onde está. A maioria dos indivíduos, estranhamente, acompanham as mídias. IBGE publica, os dados mostram que cresce o número de diagnósticos, que cresce o número daqueles que não querem mais saber de religião. E o que acontece? É uma hora muito bacana para nós, onde quer que estejamos, sermos representantes do Cristo. Trabalharmos, independente do rótulo da religião, a religiosidade. Sermos um elemento agregador. Os Espíritos chegam entre eles, Bezerra de Menezes, diz, faz aquele grude que você sabe fazer. Faz aquela alimentação que você sabe fazer. Que a gente consiga fazer isso para que os nossos centros se transformem naqueles lugares onde a alegria, onde o trabalho fraterno, onde a cristandade, né, possa se fazer, espíritos amigos. E aí, convém falar também do que está lá no Obreiros da Vida Eterna, Missionários da Luz. Quando os espíritos descem em excursão, para ajudar os irmãos que têm dificuldades maiores, eles procuram luz. Aí eles gravitam na volta dos nossos centros, gravitam na volta de nossas casas, o nosso ambiente de trabalho não encontra luz. Muitas vezes eles têm que subir em um morro, para que lá tem uma mãe que ora pelo seu filho, oferece uma ambiência para se fazer com Jesus. Isso está lá no Obreiros, vai estar no novo filme, o Mensageiros, Nosso Lar 2. Vai estar sendo retratado, feito para os não espíritas, exatamente para que a gente consiga se dar conta disso que está acontecendo entre nós, da bela oportunidade que nós temos de acendermos em nós a luz, de nós não colocarmos ela debaixo da candeia, de nós colocarmos ela a serviço com naturalidade, com as condições que nós temos, mobilizar de nós todos os potenciais a serviço do Cristo. Se eu for pensar em minhas imperfeições, eu não faço nada. Mas se eu for pensar nos meus potenciais, na alma divina que sou, criada, imatriculada numa escola, que eu sei que eu não vou sair enquanto que eu não for perfeito, cada um de nós pode se atrasar, pode renunciar, pode, enfim, deixar para outra encarnação. Mas nós temos a belíssima oportunidade de matricularmos nessa escola, aprendermos a ser perfeitos. E quando nós descobrirmos o caminho para isso, a forma de fazer isso, nós vamos perceber que a área do atendimento espiritual tem uma importância significativa. Na medida que ela organiza, na medida que ela possa sistematizar coisas que nós até já fizemos. Então, por exemplo, as reuniões de radiação, elas podem crescer, elas podem se organizar, elas podem se transformar num lugar de irradiar luz. As reuniões de explanação do Evangelho, se nós não temos ninguém na casa, mas tem meninos novos, que já têm capacidade de interpretar o Evangelho, por que não delegamos a eles o poder ou a condição? Eles abrirem uma página do Evangelho e ajudarem o irmão que está em agonia, está em aflição. Se ele o fizer de boa vontade, alguém vai se fazer em seu nome. Dizem os Espíritos que os nossos centros poderiam e deveriam estar de portas abertas permanentemente. E as estatísticas mostram que no estado de São Paulo, desde 2014, os centros espíritas atendem mais que os postos de saúde terrena, da medicina terrena, dos postos de saúde e de serviços terrenos. Então, nós vamos percebendo que nós temos uma oportunidade belíssima
de fazer com que eles sejam luz e consigam ajudar os nossos irmãos. E nós, inseridos nesse contexto, com humildade, com simplicidade, trabalhando o que nós sabemos, fiéis ao Cristo, nós vamos ser instrumentos da sua vontade. Muitas vezes eu fico pensando que os nossos raciocínios hábeis estabelecem impedimentos e a gente fica contrapondo as coisas e o tadinho do coração fica meio sem saber o que fazer. Nós precisamos aprender a juntar as duas coisas. Claro que a doutrina veio para nos ajudar a entender de forma raciocinada todos os elementos, mas nós precisamos abrir o coração, como nós já falamos hoje. Esse coração meio fechado, meio travado pelas existências milenárias que não foram de luz. Nós já fizemos muita besteira, nós já pisamos muito no tomate, como diz. E aí o que vai acontecer? Podemos mais do que nunca recuperar nesses tempos atuais aquilo que não soubemos fazer lá para trás. A doutrina, na medida que ela busca reavivar em nós o que nós já sabemos do Cristo, na medida que ela procura nos ajudar, nos esclarecer, se nós formos naturais, espontâneos, fiéis ao Cristo, nós vamos estar passando a mensagem para aquele que caminha conosco, e que é sempre uma multidão. Mais do que nunca, essa multidão vai crescer. Espíritos que, como a gente já comentou hoje, que estavam aí nas furnas, nas regiões abismais, são trabalhados, trazidos ao nosso convívio. Isso é uma bela oportunidade de a gente mostrar para eles que o Cristo é o Cristo irmão, é o Cristo que estende a mão, é o Cristo que está sempre irradiando e emanando, é o Cristo da simplicidade, é o Cristo das sandálias, é o Cristo do sacudir o pó da sandália e seguir, é o Cristo do perdão, é o Cristo irmão que continua estendendo-nos a mão. Nós não temos dúvida disso. Venham caminhando por outras religiões, venham cometendo os equívocos, mas mais do que nunca a doutrina espírita esclarece hoje tudo aquilo que em outras existências e outros tempos nós não podemos entender. Então, quando a gente se convence que tem essa bela oportunidade no tempo atual de ser instrumento do Cristo, nós nos coloquemos a serviço. Bom, a princípio, em termos de aplicações fluídicas, aprendi com Emmanuel a prestar muito atenção para as nossas insensibilidades. Os nossos sentidos são ocupados pelas coisas grosseiras do mundo e nós não vamos prestando atenção nas coisas pequenas, como, por exemplo, o perfume de miosótis. Quem não quer sentir Emmanuel perto de si? Então, que a gente preste atenção, que a gente ande atento, que a gente consiga, de alguma forma, sentir a presença dos Espíritos que estão buscando-nos e se fazem conosco. Para eles não é difícil. Eles mergulham e nos ajudam onde quer que nós estejamos. Como diz Emmanuel, onde quer que vocês estejam, eu tenho compromisso com vocês. Um dia eu vou poder lhes falar, mas todos vocês que estão reencarnados na pátria do Evangelho, nesse coração do mundo, têm responsabilidades comigo. Vou procurar dar conta do recado. Se Emmanuel está reencarnado, não está reencarnado, pouco importa. Importa que ele é alguém que consegue nos ajudar a entender um pouco mais e desfazer essa distância que a gente cria. Para aqueles que precisam entender intelectualmente um pouco mais, ele tem elementos para fazer isso. Então, em nome desses espíritos amigos, que nós continuemos oferecendo receptividade para eles. Pensar um pouco em Estevão. Não sei se você se recorda, a primeira vez que alguém de vocês leu, aquele ambiente onde ele viu o pai dele, de forma desavorada, botar fogo, né, e queimar aquelas situações todas. Se a gente para pensar, a gente de alguma forma recebe impressão desses espíritos. Abigail, Estevão, Paulo, Ruth, e aí vai. Esses espíritos não estão mortos. Esses espíritos continuam existindo. Esses espíritos continuam entrando em relação conosco. Será que nós estamos atentos? Então, quando nós tivermos alguém em necessidade de nos colocarmos em ação para fazer alguma coisa, não sabemos bem o que é, pensemos neles, que alguém em nome deles vai se fazer e vai nos ajudar. Agradecidos à companhia deles, que eles possam permanecer com todos vós. Pelo que eu vi, o meu espaço terminou, 4h10, sou obediente, antes que me esqueça.
né? Nós já somos muito obedientes, porque nós somos racionais. E a nossa razão é o consentimento, mostrado na forma de obediência. Mas aí vem o Chico e nos ensina como é que está a resignação. E a resignação envolve o coração. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá no... Já vou me lembrar do Espírito que fala sobre isso. O que vai acontecer? Obedientes já somos. Nos disciplinamos, aquela coisa toda. Mas como diz lá, a resignação precisa se fazer. Resignação é não reclamar, é conseguir procurar entender, é conseguir compreender o dia que nos cerca e dessa forma, de uma forma resignada, atender aos dispositivos do nosso coração. Está lá escrito, resignação é o consentimento de vosso coração. Que ele possa se fazer de luz em cada um de vocês. Muito obrigado, gente.